Talvez esse daqui seja o vídeo mais completo e objetivo que você vai ver aqui no YouTube sobre esse assunto. Porque muitos influencers de finanças dizem para você não comprar a casa própria e morar de aluguel, até que eles mesmos ganham dinheiro e compram a casa própria, não é verdade? E eu acho que até eles não fizeram isso por mal, eles só esqueceram de levar em conta alguns aspectos importantes nessa análise. Eu acredito que ela deve ir muito além de um aspecto financeiro, o buraco é mais embaixo. E mesmo assim eu vou abrir uma planilha aqui nesse vídeo para te mostrar que vale mais a pena adquirir a casa própria do que pegar esse dinheiro e investir e viver de aluguel. Ou mesmo se você fosse financiar a sua casa própria, né? Você pegar a entrada, investir e com a parcela que você pagaria, você pagar o aluguel e investir o restante. Mas a depender do seu momento de vida, é estratégico postergar a aquisição da casa própria, se você tem uma estratégia de investir ou empreender seguro, de forma segura, que te traga mais rentabilidade, para depois, com o lucro daquele investimento, daquele empreendimento, você adquirir a sua casa própria, construir ela, que é exatamente o que eu estou fazendo. Então, por isso, vou te mostrar aqui a estratégia que eu estou utilizando e também um comparativo, se vale a pena você construir, se vale a pena você comprar pronto, se vale a pena você financiar, ou se vale a pena você simplesmente alugar, pegar o recurso que você investiria na casa e investir. Vamos analisar isso tanto do âmbito financeiro, como também de aspectos não financeiros na aquisição da casa própria. E antes de eu abrir aqui a planilha para te mostrar os números, vamos analisar os aspectos emocionais na aquisição da casa própria. Por que uma família tem o sonho da casa própria? O brasileiro tem esse sonho? Será que foi incutido, implantado no nosso cérebro? Ou é simplesmente uma necessidade básica do ser humano, que é a necessidade de proteção, de abrigo e aquela sensação de que ninguém vai te tirar do seu imóvel próprio, de que pode ter toda a instabilidade, chover canivete lá fora, você ser agressivo no ponto de vista de trabalhar bastante lá no seu emprego, no seu negócio, mas saber que você está protegido porque você tem onde voltar, você tem onde morar. Ou seja, você pode até ter instabilidade nos seus negócios, mas que você tenha estabilidade no seu lar. E isso é uma sensação emocional que transcende aspectos financeiros. Casa própria tem o sentimento de proteção, é a base de uma família. E é uma necessidade básica do ser humano, né? A busca pelo abrigo, a busca pela proteção, assim como a busca por alimento, né? E para a constituição de uma família, isso também é um aspecto importante. Você talvez tenha memórias, boas memórias, afetivas lá da sua infância, quando você brincava no pátio da sua casa, no seu apartamento, o quanto isso foi importante você crescer e morar por um longo tempo num local só. E hoje as pessoas estão com essa visão de ser mais nômades, de ter liberdade geográfica, só que isso para a construção de uma família, né, para a construção de relacionamento dos seus filhos, pode ser um grande problema. O imóvel alugado, na minha opinião, quero saber da sua, deixa aqui nos comentários, o imóvel alugado para uma família, ele não traz o mesmo sentimento que o imóvel próprio traz, que é aquela questão do lar. Tá, que o lar não tem nada a ver com a propriedade do imóvel e sim com o ambiente que se constrói dentro daquela casa, né? De nada adianta ser um imóvel próprio e não ter harmonia entre a família, mas estar por um longo tempo, de saber que os pais podem fazer o quartinho da filha que tá para recém-nascer, pintar de rosa, ou quebrar uma parede, mudar, personalizar, fazer do seu jeito, sem o medo de que o proprietário do imóvel te manda sair no mês seguinte. Essa paz mental vale muito mais do que dinheiro, não é verdade? E eu vou trazer aqui alguns pontos em comparação do aluguel com a aquisição da casa própria, que muitos influencers de finanças talvez tenham esquecido de trazer nos vídeos deles. Por exemplo, eles comparam a aquisição da casa própria versus o pagamento de aluguel, sem considerar que o valor de aluguel vai aumentar ao longo do tempo, ao menos corrigido pela inflação, mas geralmente corrigido pelo IGPM, que tem um aumento histórico de 7,87% comparado 2019 a 2022, 7,87%. Então tende a aumentar o valor do aluguel ano a ano, quase 8%. E isso tem que ser colocado em conta, porque você vai investir sim um valor, mas no ano seguinte você vai ter que reduzir aquele investimento, você vai ter que pagar um valor maior de aluguel. Então vai sair mais dinheiro do seu bolso e vai virar fumaça. Não vai para a sua coluna de ativos se você está alugando e investindo os recursos que você utilizaria para pagar a parcela do financiamento, por exemplo. Sem contar que o dono do imóvel, por exemplo, ele pode pedir a qualquer momento para que você saia do apartamento. E sem contar que se você não for disciplinado ao poupar o recurso que seria investido na aquisição do imóvel e que está sobrando em relação ao pagamento da parcela do aluguel, da mensalidade, né? Se você não tiver essa disciplina, você vai chegar no final da vida sem ter acumulado patrimônio. E convenhamos,
brasileiro ainda não tem a educação financeira para poupar. Nós não aprendemos isso na escola, talvez não fomos ensinados tão bem dentro de casa. Nós precisamos de um boleto vencendo. Na média da população é assim que funciona. Então vamos jogar o jogo com as cartas que nós temos. De nada adianta empurrar a população para aluguel se ela não tem inteligência emocional e financeira para poder investir o saldo restante. O melhor de tudo para essas pessoas, para grande parte da população, é ter um boleto vencendo, que é a maior motivação que essa pessoa vai ter todo mês para guardar um dinheiro. Ou seja, a casa própria, a aquisição da casa própria é uma poupança forçada, é um investimento compulsório. É como se você fosse investir aí numa previdência privada para lá nos 60 anos de idade, se aposentar com tranquilidade, e todo mês tem que sair da sua conta parte lá do seu salário, do seu lerite, do seu imposto, do seu prolabore, vai para a sua previdência privada. Da mesma forma funciona para um financiamento imobiliário. Essa pode ser uma das maiores motivações e de disciplina forçada que uma pessoa pode ter para construir patrimônio se ela não tiver a autodisciplina de poupar. Sem contar que você deixa de gastar com aluguel, que vira fumaça, e você gasta com a parcela, que um dia esse imóvel vai ser seu. E convenhamos, esse imóvel ele valoriza ao longo do tempo. Tem que ser considerado isso também. Não dá para ser somente considerado o custo do aluguel versus o custo do imóvel e com poucas variáveis. Inclusive você vai ver na planilha logo na frente. Você tem que considerar também a valorização do imóvel ao longo do tempo. Que pegando também a janela de 2009 a 2022, que é o período que nós temos dados sobre o mercado imobiliário através do FIPZAP, nós tivemos uma valorização média no Brasil de 8,86% no valor do imóvel. Para grande parte da nossa população, a aquisição da casa própria vai ser o único patrimônio, o único bem que essa família constituiria ao longo da vida. Então, por isso, o ponto importante que se essa família não adquirir a casa própria, talvez nunca poupe dinheiro. E a gente está falando de uma valorização de 8,86% em média do valor de um imóvel, mas se for uma família que está comprando uma casa com terreno espaçoso, num bairro afastado da cidade, e que depois de 10 anos, 15 anos, a cidade tomou conta daquele bairro, abraçou, e agora ali eles estão fazendo prédios, e aquele terreno dá para fazer um prédio de 10, 15, 20 pavimentos, e essa família que comprou a casa há 10 anos atrás, por 300 mil, por 500 mil, agora está vendendo ou permutando o terreno por alguns milhões de reais. Não é regra, mas isso acontece com muita frequência. Inclusive, se você conhece uma história como essa, de uma valorização ao longo dos anos, talvez sua tia que comprou lá na década de 90 e vendeu depois de 30 anos o imóvel, deixa aqui nos comentários para a gente debater um pouco mais sobre esse investimento que, além da proteção, além da segurança, além da paz mental, também se torna um grande ativo na construção de patrimônio de uma família. E aqui vem uma dica que é um pulo do gato. Se você está fazendo a aquisição desse imóvel via financiamento, que é mais de 85% da população vai fazer dessa forma, uma parte do valor vai ser pago via financiamento, existem estratégias para você liquidar esse financiamento de 30 anos em 3, 5 anos, 7 anos que seja, que é uma estratégia de amortização. Inclusive eu gravei um vídeo, vou deixar o link aqui para você assistir ele, como amortizar da maneira correta o seu financiamento. Não é ficando pagando parcelas não a mais, nem pagar do valor total, mas sim diminuir o prazo do financiamento. Eu vou te mostrar no meu aplicativo mesmo do banco como eu faço a amortização, como eu reduzi com um valor de uma parcela basicamente aí umas 13, 14, 15 parcelas do meu financiamento. É uma loucura. E muitas pessoas ficam presas no argumento de que ao comprar a casa própria, a pessoa vai ficar amarrada àquele imóvel pelo resto da vida. Isso cai por terra. Por quê? Se essa pessoa está fazendo uma entrada e o saldo fazendo via financiamento, ela vai pagar um valor ao longo de 1, 2, 3 anos. Lá no terceiro ano ela foi promovida para uma outra cidade. Ela vai fazer o quê? Ela vai ter que vender esse imóvel. O imóvel valorizou ao longo do tempo. Perder dinheiro não vai. De tempos em tempos vai valorizar. E pode não vender de uma hora para outra, mas dentro de poucos meses esse imóvel vai ser vendido, ao menos pelo valor corrigido do que foi pago lá atrás. Salvo raras exceções, como qualquer outro mercado, existem as exceções. Mas no mercado imobiliário a regra é que do chão não passa. Você provavelmente não vai perder dinheiro ao comprar o imóvel. Pode não ter a liquidez de uma hora para outra como uma ação na Bolsa de Valores, mas por não ter liquidez é o que faz a gente não tomar decisões precipitadas e vender com tranquilidade, com frieza e fazer o melhor negócio. E geralmente quem usa esse argumento de que a gente vai ficar amarrado ao imóvel
Se você for olhar a vida dessa pessoa aí, ela não tem o imóvel e nem dinheiro guardado, nem dinheiro investido. Geralmente é a pessoa que tem essa crença limitante e acaba se auto-sabotando na construção do seu patrimônio. Agora vamos olhar a planilha para você analisar com base em números se vale a pena você alugar, se vale a pena você comprar a casa própria, e se vale a pena você fazer a construção dela com recursos próprios, se vale a pena você fazer a construção dela com recursos de financiamento. Ou seja, são várias estratégias diferentes que vai valer a pena você ver nessa planilha. Eu vou compartilhar ela contigo aqui agora. Essa planilha está liberada lá para os membros da Construção de Patrimônio, é uma escola de investimento no mercado imobiliário. Se você tiver interesse em entender e conhecer mais, vai ter o link aqui na descrição. É um valor baratinho, talvez menos que um hambúrguer por mês. Você vai ter acesso ao conhecimento mais completo para criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio no mercado imobiliário. Vamos fazer a comparação aqui de algumas estratégias diferentes. Vamos dizer que você vai comprar um imóvel de R$1 milhão, só para facilitar a nossa conta, tá? Não precisa levar esse número a ferro e fogo, vai fazer a proporção no seu caso. Depois você baixa a planilha lá na Construção de Patrimônio, lá no CP, que você consegue fazer esse cálculo também com base na sua realidade. E você tem algumas possibilidades. Um apartamento, uma casa pronta, para facilitar. A casa própria vale R$1 milhão na sua cidade. Beleza. Você tem a opção de fazer um financiamento de 90% dessa casa, ou seja, 900 mil, e fazer um aporte de 100 mil. Vai fazer um financiamento pela amortização SAC. Em outros vídeos aqui do canal eu te mostro por que escolher essa estratégia de amortização em grande parte dos casos. O juros efetivo vai ser de 9% ao ano e um prazo de 30 anos para pagar. Então, 360 meses. E você tem outras estratégias. Você vai fazer um financiamento de terreno e construção para construir essa casa. Ou seja, você não vai adquirir ela pronta, você vai fazer a construção. Logo, o teu investimento já baixa ao menos 1/3 do valor. Já passa lá para uns 660 mil, talvez até um pouco menos, tá? E aqui tem a estratégia de financiamento também bem similar. Você tem outra estratégia. Você fazer o aporte de terreno e construção, ou seja, ao invés de você comprar pronta, você não vai fazer o financiamento do terreno e construção, você vai aportar a grana. Você tem 650 conto aqui no bolso e você vai fazer a construção dela. Ou você tem a estratégia de fazer a locação de um imóvel, né? E aqui tem os índices que nós estamos usando. O valor do aluguel em relação ao valor do ativo, ou seja, de R$1 milhão, você vai pagar em torno de R$40 mil por ano sobre essa casa alugada, se você fosse alugar ela. Essa é a média nacional, né? Então o valor de aluguel R$40 mil anuais. Tem uma valorização desse imóvel, tem uma inflação que tem que ser considerada no nosso ativo, tem o IGPM, que é a correção do seu financiamento, qual que vai ser a valorização do teu investimento, do valor que sobra lá do teu aluguel, se você fosse alugar o imóvel, e a própria depreciação do bem. Então tem vários indicadores para você analisar qual que vale mais a pena. E pasme, então essa casa aqui, a gente está considerando em 30 anos, né? Que se você fosse morar ela durante 30 anos. É óbvio que isso acontece, a nossa vida é mais dinâmica, a gente tende a ficar durante 5, talvez 7 anos no mesmo imóvel, em alguns casos 2 anos, 3 anos, mas vamos considerar aqui no período todo do financiamento. Lá no final, se você tivesse adquirido esse imóvel, você teria um patrimônio nominal, ou seja, o dinheiro que estaria na sua conta, ou o valor de mercado dessa casa em reais, lá naquele momento, de R$12.765.000. Mas patrimônio efetivo seria R$2.200.000, ou seja, ela mais do que dobrou ao longo desse período, porque tem a questão da inflação ao longo do tempo. E aqui tem os valores dos aportes em cada um dos cenários, e se você tivesse feito o aluguel e mais o investimento, tivesse alugado essa mesma casa de R$1 milhão e feito o investimento do saldo restante, você teria um patrimônio nominal nesse período de 30 anos de 5 milhões, pouco mais de R$5.200.000, ou efetivo, né, já desconsiderando a inflação no período, né, considerando o valor real do seu dinheiro naquele período, de R$1.047.000 aproximadamente, versus R$2 milhões na aquisição da casa própria. Ou seja, vale mais a pena você adquirir a sua casa própria do que você deixar o seu dinheiro investido, seja se for comprando à vista, seja se for comprando a prazo. E para facilitar a nossa visibilidade, vamos considerar aqui no gráfico. A gente consegue ver com muita clareza a diferença de um para outro aqui, né? Dos R$12 milhões que a gente acumularia de valor nominal ao adquirir a casa própria versus os pouco mais de R$5 milhões ao fazer o aluguel mais investimento durante todo esse período. Então, em termos de acumulação de patrimônio, o melhor que você tem a fazer é adquirir a casa própria
mais interessante ainda se você construir ela, mais interessante ainda se você fizer um financiamento de aquisição de terreno e construção, porque assim você tira menos dinheiro do seu bolso, você consegue se capitalizar com o banco e colocar esse teu dinheiro para investimento, mas adquirindo a casa própria, que durante esse período ela vai se valorizar muito mais do que se você investisse esses recursos. Mas beleza, se é tão bom assim comprar a casa própria, porque eu, Léo, ainda não fiz isso. Porque eu construo casas para vender antes de fazer a aquisição da minha própria ou de construir minha própria casa. Porque, primeiro, como eu ainda não tenho filhos, minha esposa e eu não temos filhos, nós decidimos primeiro criar, construir nosso patrimônio para ter dinheiro para continuar investindo depois que nós adquirirmos a própria casa. A gente consegue morar muito bem aqui em Balneário Camboriú, há 10 anos já, pagando 3, 4% do valor do imóvel. Então, ao invés de eu imobilizar o valor num imóvel, nesse momento, faz muito mais sentido eu pegar esse recurso e investir na construção de novas casas, ou mesmo captar recursos via financiamento, ou os dois, e dentro de 18, 24 meses ter o lucro novamente dessa casa, dobrar o meu patrimônio a cada 18, 24 meses e depois de alguns anos, obviamente, tirar um pouco desses recursos, construir nossa própria casa ou comprar nosso apartamento financiado e ainda continuar tendo recursos para continuar investindo na construção e na multiplicação de patrimônio. Mas eu sei que isso não é uma realidade da maior parte das pessoas, porque elas geralmente iriam investir, talvez você iria investir num CDB, num Tesouro Direto, você não iria investir no mercado imobiliário como eu faço, e por isso, em grande parte dos casos, faz mais sentido comprar a casa própria do que deixar esse dinheiro investido. Mas se você constrói para vender ou se você investe no mercado imobiliário em estratégias seguras e rentáveis de se criar e multiplicar patrimônio, faz muito mais sentido você postergar a aquisição da sua casa própria em detrimento de ter sua casa própria desde já. E talvez até esse negócio de construir casa para vender pareça algo distante para você nesse momento, mas eu comecei sem recursos próprios, sem experiência e conciliando com o meu trabalho principal. Na época tinha escritório de arquitetura e engenharia. E cá estou eu, continuando a construir imóveis para vender. E essa mesma estratégia mais de 4.500 alunos meus utilizam através da comunidade Domus. Vou deixar o link aqui na descrição também para você conhecer mais sobre a comunidade Domus. E você percebeu nesse vídeo que o caminho mais acessível e eficiente para você adquirir sua casa própria é construindo ela para você mesmo com recursos do banco. E por isso eu vou deixar esse vídeo aqui que eu falo detalhadamente sobre como esse modelo de financiamento funciona. Assiste lá.